Osmar, prazer ter conosco nesse bate-papo especial sobre uma história que foi difícil, né? Que está aqui incrustada nos anais do movimento sindical, que foi a prisão dos companheiros no navio Raul Soares. Tá. Então eu te pergunto o seguinte, em 1964, o que o senhor estava fazendo antes de ser preso? Eu era funcionário da Companhia Doca de Santos. E, por questões, até posso dizer assim, alheias à minha vontade, eu vim a participar da diretoria do sindicato. O Sindicato da Administração do Porto de Santos, na época, era uma entidade muito, como se diz assim, no movimento sindical significava um avanço muito grande, porque era um sindicato muito atuante e combativo e respeitadíssimo. E eu, apesar de ser novo, eu estava participando pela primeira vez da diretoria, porque naquela época os dirigentes sindicais mais antigos, pelo menos dentro do sindicato que era o Sindicato da Administração das Docas, eles se preocupavam muito em fazer as novas lideranças. Então, eu nunca esqueço, quando eu fui sondado por eles, eu relutei porque eu era muito novo e não queria me envolver em nenhuma atividade assim, fora da minha atividade laboriosa como empregado da companhia. Mas eles, os mais chegados, me convenceram a aceitar. Então, o argumento que ele usava é que eu tinha um perfil muito bom para ser dirigente sindical, porque eu era uma pessoa muito estimada por todos os colegas e respeitada pelos superiores. Então, é uma pessoa ótima para participar de uma entidade sindical, porque naquela época nós éramos o pêndulo, nós éramos a balança entre o patrão e o empregado. Nós sempre defendemos o empregado até o último limite, mas ele tinha que ser bom funcionário e respeitador também. Nós tínhamos uma convenção de trabalho, todos que entravam na Companhia Doca de Santos tinham que assinar aquela convenção, então você tinha direitos e obrigações. Então, dentro do sindicato, assim como nós defendíamos os direitos do empregado, fazíamos com que ele cumprisse a obrigação, entende? E achavam que eu tinha o perfil para exercer a função, porque realmente eu me dava com todos gostavam de mim. E todos os superiores me respeitavam também, porque eu sempre me dei o respeito, sempre fui respeitador. E entrei, né? E logo no primeiro mandato, eu tinha muito pouco tempo, ainda estoura a Revolução de 64. Aí, o golpe de Estado de 64. Né? E aí, como que se deu a tua prisão? Olha, começou quando no último dia de março de 64, o presidente do sindicato, que era o Waldemar Naves Guerra, uma pessoa assim que eu conheci, que para mim foi um modelo, uma coisíssima assim, um paradigma de honestidade, caráter, como se diz assim, lutador. Cara, o Waldemar foi era uma pessoa fantástica. Então, ele era o líder da categoria, com muita razão, que ele exercia ele merecia o respeito que ele impunha. E ele convocou a diretoria às pressas para à noite irmos para o sindicato. Então, quando chegamos lá, ele deu a notícia que o gerente do banco que nós tínhamos conta, do sindicato mantinha conta, avisou ele que no dia seguinte os bancos não iam abrir. E não sabe, por tempo indeterminado, que os bancos iam ficar fechados. E o que estava acontecendo? Estava eclodiu um movimento
político que a primeira medida, fechar os bancos, né? Realmente foi o que aconteceu. Então, ele falou, olha, ele sempre preconizou que estava sendo tramado um golpe de Estado. Ele sempre preconizou isso. E ele falava, olha, isso vai acontecer, mas dia menos dia vai acontecer. E quando acontecer, a bomba vai estourar na cabeça da gente. Então não tenha dúvida que nós vamos ser envolvidos e não vai ser bom. Porque existia já, antes de eclodir o movimento, já existia um clima, né? A marcha da família, aquelas histórias, já existia um clima de que ia acontecer, como realmente aconteceu. E ele já previa. Apesar de que o nosso envolvimento era sindical realmente, existia as greves, como existe até hoje, mas dentro da lei, dentro da legalidade. Nunca fizemos nada fora da legalidade. Mas ele já vai sobrar para nós. Então, já não sei a fonte que ele tinha que o avisou. Então ele falou, daqui para frente, a partir de amanhã, vocês estão liberados. Então, cada um cuida da sua vida e da sua segurança, porque pode esperar o pior. E aproveitou que, como era o fim de mês, o tesoureiro tinha sacado do banco um numerário para pagar os funcionários no dia seguinte. E esse dinheiro estava lá no cofre. Aí ele falou, olha, por medida de segurança, pelo sim, pelo não, o cara, ele era fantástico, ele previa os acontecimentos assim com uma eficácia tremenda. Ele falou, o Sérgio retirou um numerário para pagar o pessoal, só que a partir de amanhã nós não vamos estar no sindicato. Então, esse dinheiro eu vou levar comigo. E, posteriormente, conforme o que acontecer, eu reponho ele de volta. Mas não vamos deixar aqui não, porque só Deus sabe o que poderá acontecer se esse dinheiro ficar aqui. E assim foi feito. Assim foi feito. Então, quando nós saímos naquela expectativa de que nada ia acontecer, quer dizer, mas não, aconteceu realmente. Eclodiu o movimento e, para começar, já no dia 1º, começaram a prender os dirigentes sindicais. Como nós já estávamos prevenidos, cada um se tocou numa casa, eu fui para a casa do irmão meu, fiquei na expectativa. Onde era essa casa? Quantos anos? Não, onde ficava a casa? Naquela ocasião eu ficava na Avenida Ana Costa. No apartamento, no prédio de apartamentos que tem logo lá no início. O meu irmão morava lá e eu fiquei lá. Daí para frente começou as prisões, né, em massa. Prende. Quando chegou no dia 10, dia 11 de abril, eu ainda estava na expectativa, o que é que... E todo mundo sendo preso, né? Inclusive já tinham prendido companheiro do sindicato, já estava... E eu fiquei sem saber o que fazer. Aí então surgiu a notícia de que eles iam invadir o sindicato, eles já tinham fechado, eles iam abrir o sindicato, e porque eles receberam a informação. Aí, na época, não sei onde eles foram buscar essa história, que os sindicatos estavam fortemente armados, que era, nós escondíamos munição para fazer uma guerra, para tomar o poder, como eles falam. O comunista quer tomar o poder. Então, eu soube que eles iam num determinado dia, iam para o sindicato para fazer isso. Aí eu peguei e falei, puxa vida, meus colegas já estão presos, já quase todos foram presos. Eu estou aqui, não sei o que fazer da vida. Não vou ficar de braços cruzados, E me deu aquele estalo, eles vão preparar um ambiente para nos incriminar. Eles vão no sindicato, vão falar o que eles bem entenderam.
Eu peguei, me deu um estalo no dia que, 8 horas da manhã, eu estava no sindicato. Aí foi um oficial da Marinha, da Capitania dos Portos, que ele ia comandar a batida, né? A batida do sindicato. Realmente, com a intenção de procurar provas que nos incriminassem. Aí quando eu cheguei lá, me apresentei para ele, estava já chaveiro, a cena estava já preparada. Ele se espantou quando eu me apresentei para ele. Eu vim aqui para cooperar no que o senhor precisar. Para começar, primeira coisa aqui, eu estou sabendo que esse senhor aqui é chaveiro, ele vem para abrir as escrivaninhas dos diretores, abrir o cofre do sindicato. Não precisa não. Naquela gaveta ali, está vendo aquela gaveta? Tem todas as chaves das escrivaninhas. Fique à vontade. Fique à vontade, pode pegar o molho de chave lá, porque são cópias. Cada diretor tem a sua escrivaninha com chave, mas uma cópia fica guardada ali. Para quem quiser mexer, não tem nada aqui a esconder de ninguém. Certo. Ele já... Mas o cara, com a minha atitude, ele simpatizou comigo. Ele achou que eu estava tendo... Então o senhor está facilitando o meu serviço? Não, é o que o senhor precisar. Aí fomos, abriu tudo. Não encontraram nada, estava tudo em dia. Estava tudo em dia. O que tinha nas gavetas, nos armários, enfim, é tudo dentro do legal, não tinha nada aqui. Então aí foi o cofre. Mas o cofre, não, a mesma coisa. Não precisa ninguém abrir, porque tem um funcionário aqui do sindicato que ele sabe mais o segredo do que eu, do que qualquer outro diretor aqui, porque ele que é o funcionário da tesouraria, e ele quem lida com o cofre para poder abrir. Não precisa arrombar nem... Aí o Castro, que era o funcionário, foi lá e abriu. Quando ele abriu o cofre, eu vi que o cofre tinha sido mexido. Já estava tudo vasculhado lá. E o Sérgio Martins, que era o tesoureiro, ele tinha ido participar de um congresso sindical, que na época era promovido pela Organização Internacional Sindical dos Estados Unidos. Eles faziam, e tinha, o último que tinha acontecido foi na União Soviética. E eles convocavam um de cada cidade, e o Sérgio foi quem foi escolhido, e ele foi. E ele trouxe de lá, naquela época, o Sputnik, aquelas coisas, aquelas miniaturas, e tiraram da gaveta dele e puseram dentro do cofre para incriminar como se fosse uma coisa do outro mundo. Sim. Essas bobageiras, aí na hora me deu o estalo. Cara, Valdemar é um gênio. Se aquele dinheiro estivesse no cofre, tinha assumido. Assumia sem dúvida nenhuma. Aí eu já peguei, olha, aqui dentro do cofre, existia um valor em dinheiro, assim, eu contei tudo para o cara, ele pôs tudo novo. Então, não foi roubado, não. Por precaução, esse dinheiro está guardado com o presidente do sindicato e será devolvido na época oportuna. Logo que possa, volta para o devido lugar. Não há nenhum tipo de roubo. Essa é a situação. Aí o cara fez lá o que ele tinha que fazer, fez o laudo dele. Aí, porque eu fui na certeza de que chegava lá, eu estou preso. Mas o cara, eu falei, bom, quando ele terminou, eu inclusive assinei a ata também. Falei, e agora? Não, para mim está bom, agora só... Por mim o senhor está liberado. Mas, como o senhor era dirigente sindical e eu sou subalterno do capitão dos portos, eu tenho que levar a ele, porque ele é meu superior, eu não tenho autoridade de... E me levou para a Capitania dos Portos, para o BR Barco. Chegou lá, conversaram lá, tal, tudo longe de mim, né? Conversaram entre eles lá, aí me chamaram,
Aí eu perguntei para o Guerra Bach, e agora, o que é que eu faço? Ele não, o senhor não faz nada, não. O sindicato foi fechado, né? Foi, tá. Então, o senhor não é funcionário da companhia? Eu sou. Então, amanhã o senhor dá um ponto lá. Não posso lhe prender. Não posso lhe prender. O senhor teve a hombridade de vir aqui pessoalmente. Então, me tirou toda a moral para tentar lhe prender. Não vou lhe prender. Pode ir embora. Vai trabalhar amanhã, dar o ponto do serviço. E assim eu fiz. Só que eu dei o ponto, fui lá, me apresentei. Quando saí já estava. Já estava tudo preparado. O camburão já estava tudo preparadinho. E começou a odisseia. Desse momento em diante. Primeiramente me levaram para o DOPS, ali na São Francisco. Sim, sim. E nós ficamos, todos os presos políticos, eles jogavam na carceragem. Então eu fui me juntar aos presos da carceragem. Passado um tempo, então nos levaram, aquilo começou a encher. Resolveram trazer um navio. Esse navio, o navio estava sucateado. O navio estava abandonado na sucata no rio. Eles rebocaram para cá para servir de prisão. Então me levaram, a mim não, levaram todos os presos do meu sindicato e uns outros, mas eu sempre me reporto aos que eu conhecia, os meus companheiros do meu sindicato. E nos levaram para o navio. Aí começou a nossa via crucis, né? Porque foi nunca nós imaginávamos que nós estávamos entrando num campo de concentração pior que os campos de concentração nazistas. Muito pior, muito pior. Não estive lá, mas eu imagino, é impossível. Como foram os primeiros momentos? Olha, os primeiros momentos, nós fomos encaminhados, né, num salão que o comandante do navio é que nos recebeu. Então, já recebeu com patada, né, que nós éramos o lixo dos lixos, é tudo comunista, é o tal negócio que a acusação mais estapafúrdia que existe é essa ideológica. Você é comunista, e daí? Se eu fosse comunista, eu nunca pertenci a partido político nenhum, nunca me incomodou, nunca me interessei por política. Então, eu fui participar da direção do sindicato assim por motivos alheios até à minha vontade, porque eu era de uma categoria que era muito unida. Então nós não fazíamos as coisas por acaso, tudo acontecia com o nosso conhecimento, os movimentos que nós nos desenvolvíamos, ninguém era culpado de coisa nenhuma. Nunca foi a diretoria do sindicato que era. Quem resolvia era a categoria. Nós nunca fomos donos de coisíssima nenhuma. Todos os movimentos que nós participamos e com justiça, sempre foi a categoria quem decidiu. Nós nunca decidimos pela categoria. Sempre foi a categoria quem decidiu. Então, eu estranhei a maneira com que eles... Então, fomos responder, então, era muita gente, eles começaram a distribuir pelos cubículos que tinha no navio. Aquilo estava sucateado, era uma vergonha, não dava, não era possível, não tinha como você... Insalubre, tudo caindo aos pedaços. Né? Tinha os beliches, mas os beliches mais nada, não tinha um lençol, não tinha nada, não tinha nada. Conforme jogavam cada um no seu buraco, e a gente ficou sem ação. O que vai acontecer? Não dava nenhum tipo de satisfação, simplesmente esqueceram a gente naqueles cubículos. Né? E começou o drama. A família não sabia de nada, não sabia. Incomunicável, completamente incomunicável. Pessoal, os carcereiros eram policiais militares da Polícia Marítima que existia na época. Era uma polícia assim muito respeitada porque era assim muito arbitrária. Era aqueles que não brincavam em serviço, queriam sempre judiar, né?
E os caras, ninguém usava revólver, era tudo metralhadora. Não tinha um soldado com um revólver, era tudo metralhadora, e distribuíram, né, nos cubículos, eles para tomar conta da gente. Aí começou daí para frente, o negócio foi evoluindo, começou quando cada um sentiu a sua necessidade, né, porque na cela tinha um beliche com 2 camas, só que vazio, sem nada. Estava sucateado, aquilo tudo quebrado. E uma pia que tinha no canto, mais nada, não tinha gabinete sanitário, não tinha nada. Então você precisava pedir para o sentinela, para o guarda, para fazer a necessidade dele, ele levava então a pessoa, quem pedisse, como foi no meu caso. Eu pedi, ele me levou no mictório, no fundo do corredor, sempre com a metralhadora empunhada e direcionada a mim, me levou lá no banheiro. Eu pensei que ele ia deixar eu ir lá mas não, ele entrou junto, tive que sentar, e ele ali com a metralhadora apontada para a nossa cabeça. Ele não tirou nunca. Então é uma situação humilhante, você com a necessidade, né? Na hora até você perde a vontade, com a situação tão além do temor que eles demonstraram, impingiam, uma situação inusitada, né? Você cometer uma necessidade fisiológica com uma metralhadora na tua cara, assim, é difícil, né? Mas era assim que funcionava. Não foi uma vez, não, todas as vezes que fosse preciso, era isso que acontecia. E começou o pior. Começou os dias passando e os castigos vindo. Qual foi o seu primeiro castigo? Olha, o primeiro castigo... O primeiro castigo, na realidade, é gozado. No início, eu fiquei preso com mais 4 companheiros, éramos em 5. Em cada cubículo ficava 5. E no porão do navio, que era onde tinha o alojamento dos marinheiros, né? Era um grande, ali ficava mais gente junta. Mas o meu drama começou na primeira chamada que eu recebi. Quando chamaram meu nome, me levaram lá para a sala do comando. Aí eu fui lá, tinha um monte de mantimentos espalhados pelo chão. E o cara assim, um ar de desdém, quer dizer, menosprezando a gente. Eu disse, é tudo seu. Pelo jeito, eles sabem que você vai ficar muito tempo aqui com a gente. Mandaram para você. Quem é que mandou? O pessoal aqui do sindicato, os associados do sindicato, os companheiros de serviço, eles souberam que nós passávamos, a comida era lavagem, né? A comida do navio era uma verdadeira lavagem, era difícil você engolir aquilo, que a gente só começou a comer alguma coisinha por necessidade, que a fome é negra, chega uma coisa horrível, era uma mistura que eles faziam lá, uma gororoba lá. E eles mandaram aqueles mantimentos para nós. Só que mandaram no meu nome. Então, a partir desse momento, eu passei a sofrer o diabo. Porque na cabeça daqueles ignorantes, eu exercia uma liderança que eu não tinha. Eles mandaram no meu nome, porque eu no sindicato, eu era diretor administrativo. Era o agregador. Eu que cuidava do sindicato. A minha função no sindicato não era como os outros que tinham resolver problemas na atividade. Não, eu cuidava do sindicato, dos funcionários, eu administrava o sindicato. Então,
todos me conheciam também. E quando mandaram no meu nome. Não é porque eu era melhor que ninguém. Mas na cabeça deles, despontava um líder. Então vamos enfraquecer. Porque aí, daquela ocasião em diante, como se diz assim, a maior liderança era o Valdemar Naves Guerra. E a segunda era eu. Porque tudo era no meu nome. E não é nada disso. Eu expliquei, inclusive, eu sou quase que um funcionário do sindicato. Tudo bem, não tá... Mas dali já me puseram numa cela isolada. Já passei a ser tratado com discriminação. Puseram numa cela isolada. E a pior coisa do mundo você pode ficar isolado por livre e espontânea vontade, mas sendo obrigado. E numa situação daquela, como preso, né? Sem saber o que, porque na minha cabeça sempre ficou aquela impressão de que mais dia menos dia eles iam levar o navio para o alto mar e acabar com todos lá, porque ameaça eles faziam sempre. Isso vai acabar. Então, sempre falavam, não, vocês logo vamos acabar com isso, se o problema vai acabar. Logo nós vamos... sabes nadar? E começou, esse foi talvez até tenha sido o pior dos momentos, porque você ficar isolado é duro muito. E tudo, e depois não é. Saber que os colegas, os amigos estão lá presos também, mas a convivência atenua o problema. Então eu só, daqui eu estou vendo que eles já me isolaram para acabar comigo. E aquele clima de sempre. Sempre metralhador, tudo era. E o tempo foi passando. Como se diz assim, o estado de espírito cada vez mais baixo, mais fragilizado, e o tempo foi passando, e começou a aparecer os castigos. Começou por qualquer... Porque, olha, em toda situação, o ser humano, quando ele pode estar na pior situação do mundo, ele acaba achando uma maneira, vamos dizer assim, uma válvula de escape de brincar com as coisas. No navio, eles criaram 3 câmaras de tortura. Era uma cela, do lado da caldeira do navio, existia não sei com que finalidade era usado aquele espaço, mas tinha um espaço que ficava do lado da caldeira. Eles entravam numa portinhola, entrou ali, acabou, porque não tinha luz, não tinha nada, mas era um salão até mais ou menos grande, mais ou menos como esse quarto aqui, só que não tinha nada. E calor, porque era do lado da caldeira. A temperatura mínima ali era 40 graus, dia e noite. E põe de castigo, põe a gente lá. Não tem conversa. O outro era o inverso. Era do lado do frigorífico. Era frio. Mas era, apesar de ser um ambiente frio, mas era mais ou menos um ar-condicionado exagerado, vamos dizer assim. E tinha um outro que era na proa do navio, onde os dejetos todos do navio eram expelidos. Ia para o mar, né? Mas era só tinha um mijador, uma privada. Só tinha um vaso sanitário no canto e mais nada. Ali era o pessoal que da manutenção, provavelmente, né? Usava como para fazer as necessidades. Então só tinha aqui. Então era aqueles punhos também. Como não podia deixar de ser, logo a turma batizou esse lugar quente. Na época existia aquela na boca de lixo do Santos,
existiam umas boates, né? Sempre funcionou lá. Esse era o Moroco, não sei se você chegou a conhecer. O Moroco era no fim da João Pessoa, da General Câmara, com o cais. Era uma boate de luxo que existia na época. Então aquele cubículo passou a ser o El Moroco. Tinha um outro cabaré que era o Casablanca. Casablanca foi exibitório. E o da geladeira, o da Itendê. Logo batizaram os três. E volta e meia estavam com o companheiro lá. Todos pelo menos a maioria teve que passar por esse tipo de castigo. Sempre sem razão, mas era a vontade deles. Quando o maior pavor, quando o coração disparava, era quando você ouvia chamar teu nome. Fulano, caralho, só esperava o pior. E eu, por questão que até hoje eu não sei, me jogaram lá por 11 dias. Esse lugar, quando eu fui, eu já estava assim, numa fase melhor. Eu já tinha, como se diz assim, o tempo já tinha feito com que o pessoal da Marítima me conhecesse, já conheciam a minha família, porque nós passamos, depois de um determinado tempo de prisão, nós passamos a ter visita. Um determinado domingo, eles deixavam a família ir lá, levavam, porque o navio, eles levaram o navio para a Barra. Né? Começou a visitar? Fazia muito tempo. A primeira começou a visita, nós já estávamos lá mais uns 2 meses, quando começou a visita. Então, chegava, nós sabíamos que ia ter visita, porque quando tinha visita, eles levavam a gente para um banheiro, deixavam tomar um banho, porque ficava banho só nessas horas. E dava um aparelho de gilete para fazer a barra, um só para todo mundo. Para cada setor lá, recebia um aparelho, então a gente sabia que ia ter visita. Tomava um banho, e nessas alturas, o tempo foi passando, e eu, por exemplo, eu só posso falar por mim. Então, apesar de quase ficar louco pelo isolamento, eu acabei, com a graça de Deus, eu acabei fazendo amizade com os carcereiros. Eu tinha um cunhado falecido, que ele trabalhava no armazém 6 das docas. E o pessoal da Marítima pegava a barca ali, no armazém 6, para ir para o navio. E ele logo fez amizade com os caras. Aí eles começaram a me tratar diferenciadamente. Não eram mais aqueles monstros que parecia, entendeu? Já foi ficando mais light pro meu lado. O restante eu não sei como é que foi. Quer dizer, só sabia que a barra continuava pesando, porque tomei conhecimento que no desenrolar das situações no navio, teve gente que tentou suicídio. Teve um diretor ele era do SMTC, se eu soube, ele tentou suicídio, cortou os pulsos. Teve um estivador, que até servia como se diz assim, um caso esquisito, porque eu lembro o nome dele, Jackson. O Jackson, ele era um estivador, um homenzarrão de mais de 2 metros de altura, grande, forte, né? E estivador, quer dizer, a pessoa certa para ser estivador, uma massa humana do cacete. Não é que o coitado ficou louquinho lá dentro do navio, ele não suportou a pressão, não suportou, ficou louquinho. Então, os colegas, ainda bem que estava ele e mais 2, davam comida na boca que ele não comia, davam a comida na boca dele. Quando ia tomar banho, punha ele embaixo do chuveiro, ia pôr e tirar, porque senão ele ficava embaixo do chuveiro a vida toda. Ficava lá, coitado, ficou completamente pirado, rapaz. Aí eu pergunto para o senhor,
Como que o Dr. Thomas Mack entrou na Então, vida de vocês? o Thomas, ele surgiu assim, foi preso, caiu lá. Eu, por exemplo, como eu estava numa cela sozinho, já depois de um determinado tempo, já tinha passado por poucas e boas, interrogatórios idiotas, entende? Os caras, os oficiais, nem tanto, mas os tenentes que iam para dar serviço no navio, tenentes da Marinha, eles saíam da academia, né, e já, sei lá, de prêmio ou de castigo, eles iam passar um tempo no navio. E os caras, acho que eles pensavam que estavam em guerra contra inimigos aí, e que o comunista era comedor de criança. Os caras eram... Então, eles cometiam todo tipo de coisa para te humilhar, entende? Te pisar. Eles... Eu peguei um mogerito tão grande, eu não podia ver uma farda na minha frente. Quando eu saí, que aquilo me lembrava da ignorância desses caras. Você passar por poucas e boas, aqueles interrogatórios que não levaram, porque não era interrogatório, eles já viam muito filme policial, então eles faziam igualzinho. Encarnavam. Tinha um, inclusive, que ele fazia a questão de pôr o pé assim, né? E o cigarro, enfim, era assim mesmo. Lembra dos filmes policiais que existia as pessoas que faziam interrogavam, os polícias, usavam desse. Ele imitava direitinho, porque era o fim da picada. E a única vantagem que tinha com a atuação deles foi que eles começaram a criar antipatia com polícias marítimas, que eram pessoas sérias, cumprindo a obrigação, né? Eles eram... como depois eu vinha saber, ele mesmo me falando, que no início, esse polícia falou: olha, Osmar, naquela época, no início, quando você veio aqui, não pensa que é brincadeira. Qualquer um, se ciscasse, eu passava fogo. Pintaram vocês de tal jeito que você tinha medo da gente, você não tinha? Porra, eu também tinha medo de você. Se ciscasse, eu passava fogo. Do clima que criaram contra nós. Tanta recomendação, tanta coisa. E o tempo foi passando. Quando o Thomas chegou, já estava lá. Eu cheguei a conversar com ele em momentos assim fortuitos, né? Porque ele quando chegou, eu estava num camarote, numa sala sozinho. Então, quando prendiam pessoas que quando prenderam o pessoal do imposto de renda, como é que chama? Auditores. Teve uma época que prenderam eles todos. E eles iam levar para o navio, que era, psicologicamente, os caras já vinham pensando que ia morrer, conforme nós pensávamos também. Que o ambiente era tão carregado e pintavam e bordavam, que eles já vinham, os coitados chegavam lá, pessoas de idade, inclusive, e todos os presos que estavam em celas separadas, sozinhos, eles punham essa gente. E o Thomas, uma ocasião, puseram ele lá, uma noite só. Foi quando eu o conheci. E os outros, da mesma forma. O contato que, inclusive, quando chegavam, para mim era um alívio. Puxa, ter uma companhia era uma beleza, apesar que a desconfiança, né? Pensavam que a gente, até ganhar a confiança dos caras, enfim, a única coisa que eu podia fazer, que eu fazia por eles, era colocar... Os caras pensavam que ia morrer. Eu falei: não, tudo é lorota, não vai nessa, não. Tá? O cara, não vai nessa, calma. E foi o contato que eu tinha com essa gente. Nesse tempo que você ficou, e o pessoal que eram seus companheiros do sindicato? Vocês chegaram a se falar lá dentro?
qual é o estado de saúde deles? Não, é aquele problema. Eu, por exemplo, eu passei a ser discriminado negativamente por causa dessas coincidências. Eu, inclusive, ajudei um fiscal, o sobrenome dele era Aze. Ele tinha feito uma auditoria na Editora Abril. E logo foi preso, não sei se em função dessa auditoria, não sei que ele acabou sendo preso e ele ficou um tempo lá comigo. Então, ele ficou muito grato, porque ele pensou que ia morrer e eu consegui ganhar a confiança dele. E, enfim, ele falou, puxa, se não fosse você, eu pensei que ia morrer. E você, com esse jeitinho, você me colocou à vontade, mas eu desconfiava, eu pensei que era jogada para me incriminar, para você arrancar coisa de mim. Mas não, eu só consolava ele e falava, tudo mentira, ameaçavam matar ele, mentira, não mato ninguém, eu estou vivo até agora, já me ameaçaram 500 mil vezes. Então, ele ficou comigo um determinado tempo, aí levaram ele embora, que eles vinham de Cumbica, de São Paulo, vinham tudo apavorado. Porque Mas é a turma do teu sindicato? Tem tudo espalhado pelo navio, cada um passando pela sua... Você não tinha contato com eles? Não tinha, eu estava incomunicável. Eu só tinha contato com eles fortuitamente. Tinha, porque numa determinada data em diante, nós passávamos a ter direito a arejamento. Ela dá uma volta pelo convés. Então, nessas voltas, a gente procurava saber como é que vai, saber as novidades. Eu procurava marchar do lado e não podia, porque não era proibido trocar qualquer tipo de diálogo, né? Mas nós sempre dávamos um jeito. Então, cada um tinha a sua história. Castigo quase todos passaram. O Valdemar, coitado, o Valdemar passou por todos eles. O Valdemar teve no Amoroco, no Casablanca e no Night and Day. Eu fui só para o Casablanca. Foi quando eu saí do Casablanca, eu saí muito debilitado e me levaram para o Thomas. O Casablanca, eu fiquei 11 dias. Mas se não fosse, numa época que eu já estava gozando do beneplácito do carcereiro, eu não aguentava uma semana. E ali não dava para aguentar, porque não é o problema de você ficar confinado a um lugar pequeno. Era o ar era irrespirável, porque o excremento, tudo que é porcaria passava ali. E o ar insuportável, a narina ia fechando. Chegava numa hora que você não tinha mais ar para respirar. Mas o meu carcereiro, o Bexiga, a vantagem que tinha esse castigo é que era no fundo do navio. Ninguém ia lá não tinha ninguém. Só ficava esse xadrez de castigo. Então, ele vinha para a última porta de acesso para aquele setor e ficava fiscalizando para ver se vinha alguém. Abria a porta, e aí eu saía e ficava fora, andando um pouco e respirando, né? E se viesse alguém, ele avisava, sujou, eu corria e trancava, eu mesmo trancava a porta. Foi por isso que eu aguentei 11 dias, porque ninguém aguentava. Um colega da minha diretoria, o José Barbosa Leite Júnior, puseram ele lá, ele ficou 2 dias, tiveram que levar ele para a Santa Casa de Santos. 2 dias só. Tu vê se eu ia aguentar 11 dias, aguentava nada. Só que ele, coitado, ele não teve o beneplácito que eu tive. Ele ficou lá meio confinado. Foi 2 dias e acabou que ele tinha problema de respiração, tinha asma. Aí, amém, estourou com ele. Ele saiu às pressas do navio, quase morre lá. E levaram ele para o... Mas houve a tentativa de suicídio. Não soube de tudo. Depois é que a gente vai sabendo, aos poucos, né, vai sabendo. E a coisa foi melhorando para o nosso lado quando eles começaram a prender jornalista. E jornalista já chegou, pôs a boca no trombone, né? O Nelson Gato, inclusive, escreveu um livro a respeito.
Então, eles tinham, como dizer assim, não era um preso como eu, que era submisso. Eu era submisso a tudo. Eles não, eles punham a boca no tambor. O Nelson recusou a comida. De cara ele recusou a comida, mandou o cara dar para a mãe dele. Eu não, eu era submisso, então eu nunca levantei isso e sobrou pouco castigo por essa. Mas esse fiscal, ele quando teve alta, ele falou: mas puxa vida, muito obrigado por tudo, o que é que eu posso fazer por você? Eu falei: por mim tu não pode fazer nada, vai fazer o quê? Vai-te embora e cuida da tua vida. Não, mas agora, olha, você viu, você passou esse tempo aqui, o que é que eu fazia? Lia. Então, se você quiser mandar um livro para mim, eu te agradeço. Que ajudava para passar os livros todos que os meus irmãos mandavam, eu tinha já lido tudo. Não tinha dia e noite lendo e fumando. Lendo e fumando, lendo e fumando. Fumava na época, sei lá, quantos maços por dia. Inclusive o meu cunhado lá do Armazém 6 mandava pacotes de cigarro para... Como que foi o enredo? Não, mas deixa eu te falar desse do... Então, ele foi embora. Um determinado dia, mais uma vez, me chamaram lá no famoso salão lá do comandante. Cacete! O Asa me mandou uns livros, quase um container de livros. Ele, com o contato que ele tinha com o editor Abril, mandaram uma porrada, um fardo de livros. Tudo zero bala, tudo novinho. Tudo zero. Tinha livro que não acabava, um montão. Né? Aí queriam saber qual a influência que eu tinha na editora Abril. Que eu era poderoso. Eu preso, mas mandava pra cacete. Tudo. A coincidência. Aquilo novamente me trouxe problema danado. Porque se eu já não conseguia sair do isolamento, pior ficou. Mais isolado eu fiquei ainda. Que aí eles quase nem mandavam companhia para mim lá. Eu só fui ter companhia quando mudaram o imediato do navio. Uma determinada, não sei se eles corriam rodízio, mas depois de um determinado tempo, o imediato do navio era um cão. Aquele cara não valia buco, o cara insensível, gostava de judiar do ser humano. Mas mandaram um cara, inclusive, que tinha sobrenome do Castelo Branco, esse imediato do navio. E ele chegou um belo dia, ele foi lá ele quis conhecer tudo no navio. Quando ele chegou na minha cela, abriu a cela, aí ele me olhou assim, aí olhou. Por que você está aqui sozinho? Eu vou, porque não foi de bom grado, né? Eu me puseram aqui já há muito tempo e tem uma coisa. Tô ficando louco de ficar. Isso aqui é um castigo que não tem cabimento. Eu estou ficando completamente louco. Eu falei, coisa estranha. Mas não existe algo. O senhor é que procura saber, porque eu não sei. Perdi já fazia meses. Fazia meses que eu estava assim nessa situação. Então ele foi verificar e viu que realmente não tinha, porque aqueles bobó, eles faziam as coisas, esqueciam, não entende? Onde te largavam, eles esqueciam que você está de castigo, ou se não está de castigo, eles esqueciam você. Você ficava completamente abandonado. Então imediatamente ele mandou um estibador para fazer. Eu falei para ele que eu chorei as pitangas para ele, e ele me mandou, de imediato mandou um preso daquela estibador para fazer companhia. Inclusive, um cidadão, um criolão, boa gente, só que ele dormia o dia todo, dormia dia e noite, ele não estava nem aí para a prisão, só dormia e roncava, não estava nem aí. E assim foi passando o tempo. Foi arrastando. Foi arrastando. Se eu te falar que eu tive um momento assim vamos dizer assim, de felicidade, de jeito nenhum. Foi de sofrimento desde o primeiro passo até o último.
E como Felizmente o Castelinho, que nós chamamos de Castelinho, ele foi verificar e viu que eu não tinha nada contra mim. Nada lá. Ele falou, não, é absurdo você ficar aqui sozinho. E me mandou lá pro porão junto com os outros. Aí, meu camarada, de lá, depois, se eu ficasse 500 anos, não sentia nada. Antes eu sofri muito. Não, já estava, como se diz, já era do time, né? Já falou, para mim, se ficasse a vida toda, por isso que o preso chega num determinado tempo, porque ele não sente mais a prisão. Né? E é a verdade. Já a gente se amolda àquele tipo de... E se passasse... Tanto é que quando veio a ordem para me libertar, quando chamaram o meu nome, eu não senti emoção nenhuma. Eu estava assim tão... Já estava entregue, né? Aquela vidinha que... Quantos dias? Quantos dias preso? Quase 6 meses. Quase 6 meses. E nesse espaço de tempo, eu teve uma ocasião, que inclusive foi a tortura psicológica mais vergonhosa que se pode fazer com um ser humano. É você estar naquela situação horrível e recebe a visita, como o meu filho ainda tinha 7 anos, ia junto com meus familiares, com meus irmãos, com a minha mulher, e eu levando aquela vida de cão, e para eles está tudo bem, né? Tudo bem, está tudo ótimo. Nunca falei nada dos castigos que eu recebi, nunca, para não deixar eles preocupados, né? Ou sofrerem, bastava eu sofrer. E eles, os meus irmãos, conseguiram, junto com as outras famílias, conseguiram um habeas corpus para nós sermos libertados. Então, chegou num determinado dia, correu a notícia, saiu o habeas corpus, foi uma festa, né? E realmente, chegou de manhã, começaram a chamar, fulano, todos que tinham direito ao habeas corpus, para ser liberado, inclusive me chamaram. E do meu sindicato, todos. Nós fomos todos chamados. E foram todos para a capitania. Chegamos lá, estava a família toda, aquela festa, né? Aquela festa, uma alegria. Aí, como juntaram a gente lá no salão, e o comandante, o Berbach, ele leu a ordem de soltura, sei lá eu o que ele leu. Bom, então vocês, desse momento em diante, estão libertados. Acabou. Agora, para melhorar a situação, vocês estão presos novamente, porque foi aberto um novo inquérito e vocês vão responder um novo processo. Esse vocês continuam recebendo, eu não sei o que vai acontecer, só que esse novo está começando agora. Volta tudo para o navio. Então a família toda, foi aquela choradeira do cacete, quando souberam que estava todo eu já pensando, né, fazendo planos, inclusive, vamos levar o pessoal no São Reis, vamos para comer uma pizza para comemorar, e voltou tudo para o navio. Vou te contar aquilo, porque enquanto me torturavam, eu aguentei. Mas quando torturaram a minha família, vou te contar, aí não deu. Aí a revolta, se eu pudesse matar, eu matava, viu? Então, quando chegamos de volta, aqueles oficiais, tudo com um sorrisinho, quer dizer, palhaço, bobos, idiotas, voltou tudo para a cela e ficamos mais um monte de tempo. E essa alimentação, afinal, como que se deu? Porque vocês voltaram e depois... Continuamos respondendo, nós fomos em cursos em crime contra a segurança nacional. E depois de quanto tempo o senhor saiu de lá? Aí depois, saí em outubro, está fazendo aniversário. Foi nessa época que eu saí.
Mas só que continuamos recebendo aqui fora, respondendo o crime contra a segurança nacional. Nós íamos convocados para ir na segunda auditoria de guerra, aqui em São Paulo. E de volta e meia, vinha a intimação, ia lá. E foi indo. É um processo sempre rápido. Levou 2 anos. Então, quando estava próximo da prescrição, e naquela época o juiz era o José Tinoco Barreto. Esse cara, quando ele nos recebeu a primeira vez, ele fez o diabo, falou o diabo. E perda de tempo, depois punha vocês no navio e ia levar lá para a Rússia, põe num avião e despesar, gastar dinheiro com essa turma de comunistas, sabe? Foi passando o tempo. Ele inclusive, nos interrogatórios ele participava, que ele foi vendo. Numa determinada ocasião, tinha o chefe do departamento de polícia das docas, não vou nem falar o nome dele, que não vale a pena. Ele foi servir de testemunha contra nós, numa das sessões de inquirição lá. Ele era a testemunha de acusação. Então, ele foi. O Tinoco, numa determinada hora do interrogatório, ele falando aquelas bobageiras lá, o Tinoco, eu sentado aqui, e ele era a testemunha de acusação contra mim. Ele chegou assim pro cara: quem devia estar sentado no lugar desse moço aí é o senhor. Bem baixinho para os outros. Aí o negócio virou. Ele antes passou a nos advogar, passou a ser do nosso lado. Então ele encaminhou a coisa melhor para o nosso lado. Tanto é que nós fomos absolvidos por unanimidade. E ele, na época, se insurgiu contra essa... Respondeu, andou respondendo a medida disciplinar. Né? Esse cara, ele tinha caráter, viu? Tinha caráter. O tempo transformou, ele era pela verdade. Então ele viu que realmente nós não tínhamos nada aqui. O que foi a vida do senhor depois da prisão? Luta, né? Luta, porque de cara nós perdemos o emprego. As docas não nos recebeu de volta. Nós todos fomos exonerados. Então começou, né? Aí foi quando entrou a família e os amigos. Porque no início, como ninguém nos aceitava, eu junto com um companheiro, o Nelson Amado, nós me arrumaram um lugar para trabalhar numa loja de autopeças, no Alberto Acumuladores, que tinha lá na Carvalho de Mendonça. Então eu fui trabalhar com o Alberto. Mas era aquele negócio, a perseguição era muito grande. Então, eles tinham aqueles agentes reservados que ficavam nos acampanando, né? Os caras tomam aí e começaram a incomodar no serviço. Então chegou num dia que o Alberto falou: João, não dá, eu estou perdendo a freguesia aí, porque... Aí surgiu uma possibilidade, o Nelson Amado chegou: olha, o colega, vamos ter o meu tio, ele é distribuidor de peças, de autopeças, né? Ele tem uma firma em São Paulo que é distribuidora de autopeças. E você está saindo aqui, tu manjou alguma coisa? Eu não manjei. Não deu. Sempre aprender alguma coisa. Mas então, vamos tentar. E estava à venda uma lojinha na Rua Joaquim Távora. Estava à venda. E ele foi ver a possibilidade meus irmãos me deram uma grana, ele arrumou uma grana com os parentes dele e nós compramos essa lojinha. Aí fomos para lá para vender autopeça e, como se diz, embelezar carro. Naquela época se embelezava o Fusquinha vinha zero, né? Não vinha nada, não tinha nada, tinha que pôr tudo.
Panela seca, né? Isso, não é só a chapa, não tinha nada. Então naquela loja tinha tudo isso. E o Nelson sabia lidar bem com furaça, ele se adaptou bem, então começamos a trabalhar ali. E cara, os companheiros de docas, cara, sabia que não tinha loja, porra, foi, ó, cacete, beleza. A alegria durou pouco. Então, começamos a ganhar dinheiro. Só que logo a freguesia começou a sumir. Então nós viemos saber. Todos os caras que iam na loja comprar ou nos visitar, no dia seguinte o DOPS estava pegando, estava convocando para fazer aquela lavagem cerebral do caralho. Por que eles, se eles iam contribuir para o partido, aquela bobageira toda. Conclusão, chegou num determinado tempo, os nossos companheiros não passavam nem na calçada de frente. Eles queriam distância da gente, porque era só chegar perto, eles eram presos, iam para o DOP. E nesse meio tempo, quando a coisa estava boa, surgiu um cidadão, um italianinho, era brasileiro, mas falava com sotaque, filho de italiano. E ele chegou lá, fez amizade com a gente, e ele era eletricista de carro. Então ele falou, olha, se vocês permitirem, eu ponho uma bancada aqui e passo a trabalhar e pago um aluguel, uma porcentagem do que eu ganhar. Tá? Para nós era uma mão na roda. Tá certo, paisano. E ficou paisano e ficou lá. Ficou lá sendo o nosso... Quando o negócio começou perdemos a freguesia, né? Aí o negócio começou a ficar feio, né? E só o paisano restou lá, sofrendo junto com a gente também. Eu cheguei, olha, se você quiser ir embora, vai, você não precisa estar aqui se sacrificando por nossa causa. Não, fica aqui. E o tempo foi passando, fizemos uma amizade, ele ficou muito amigo da gente. Chegou num sábado que nós fechamos, dinheiro não tinha, quer dizer, nós estávamos só abrindo e fechando, sem freguês nenhum, uma coisa ou outra, que aquelas oficinas ali em volta iam comprar lá a gente, mas ninguém, freguesia sumiu tudo por essa razão. Então chegou num sábado que nós saímos, vamos tomar umas biritas ali, fomos no bar ali da esquina, e naquele desespero que estava, começamos a beber. Eu e o Nelson lá, começamos a beber, e ele bebendo também. Ele tomou umas demais, aí começou a chorar. Aí, eu sou um filho da puta muito grande. Puta que eu pariu. Mas não tem, eu sou um filho da puta, mas não, vocês me perdoem, pelo amor de Deus, me perdoem. Vocês são duas criaturas mais legais que eu conheci na minha vida. Vocês são classe A, e eu sou um miserável. Eu sou agente eu fui colocado aqui para fiscalizar vocês. Até isso fizeram com a gente. Até isso, pessoal. Provavelmente com os outros também. Porque onde a gente ia ter sempre e com tudo isso, nunca pegaram nada. Nós éramos simples mortais, nunca participamos de nada. O comandante do navio queria encontrar qualquer atitude nossa de roubo, enfim, ele achava que quando ele fizesse o levantamento do sindicato, que ele ia achar a corrupção estourada, porque nós, com toda essa mordomia que nós tínhamos, não precisava nem ganhar muito dinheiro, mas como é que nós nos hospedávamos?
no Copacabana Palace, quando ia para o Rio, que a diretoria as docas era a família Guinle, era concessionária das docas. Aqui tinha uma diretoria, mas a chefia mesmo era da família Guinle. Então, quando o assunto era assim mais importante, nós tínhamos que ir lá, do sindicato. E nós íamos, só que nós íamos e nos hospedávamos no Hotel Mendes Sala e na Lapa. As nossas refeições eram nas pensões ali, nos pratos feitos e tal. Nunca ninguém. Eu como era novato, eles faziam questão de me levar junto. O Valdemar ia muito para o Rio e fazia questão de me levar junto para me aprender as coisas. Né? Eu era um aprendiz ainda da situação. Então, quando fizeram o levantamento lá, que não encontraram nada, inclusive viram os comprovantes de pagamento, a pensão na Avenida Mendes Sá, uma pensãozinha perto dos arcos ali, e as refeições que falavam de hotel e restaurante 5 estrelas, era uma pensãozinha dali naquela época, né? Aí eu falei, o levantamento contábil do sindicato, 0 bala, tudo direitinho, tudo em dia, tudo da mais perfeita ordem. Não teria motivo nenhum. Tudo mais, e ele me falou isso. O comandante falou, pois é, mas o senhor está vendo? O senhor sempre, o maior aperto que eu recebi era justamente nessa questão das finanças, de aproveitar, se não completar do cargo para roubar. Eu falei para o senhor, está vendo? E o que é que o senhor acha disso? O que é que eu acho? Eu acho que vocês eram maquiavélicos. Vocês não deixaram vocês eram maquiavélicos, não deixaram uma ruinha para pegar vocês. Muito obrigado por estar vindo. O fato de ser honesto, você agora abre o jornal, vê essa patifaria aí de Lava Jato, essa roubalheira do cacete. E não acontece nada. Eu não fiz buru, falei, eu aprovei que não fiz e passei 6 meses naquela porcaria. Seus Mário, depois de todo esse tempo, esse episódio do navio Raul Soares, ele se tornou um símbolo de luta dos brasileiros? Não, olha... De que forma você observa? É o tal negócio. Ele para mim, passou a ser uma sombra, onde eu passei os piores dias da minha vida. Entende? Então eu procurei o máximo que eu pude não lembrar de Raul Soares. Eu lembrava agora, por exemplo, saiu uma matéria no jornal do filme, né, que vão fazer aí com o Thomas, mas eu não pensava, nunca procurei esquecer completamente o que se passou. E o Thomas, quando eu estava no castigo, não sei por que razão, mas eu fiquei 11 dias ajudado pelo Bexiga, mas passei 11 dias lá. Então, quando me tiraram, eu estava, mesmo com toda a sociedade, eu estava debilitado, porque aquilo era horrível mesmo, por pouco tempo, e ele não podia me deixar às 24 horas longe do navio. Eu tinha que, em momentos, eu tinha que ficar lá. Quando eles faziam a fiscalização, eles faziam todo dia, à noite, para ver os tenentes. Então, eram os nossos carrascos, né? Então, eu tinha que estar dentro do rio, e a facilidade, quando ela existia, era fiscalizada. Os caras apontavam lá, a gente já tinha que correr para a sala. Então, não foi 0, passei mal mesmo, saí mal mesmo. E me levaram para o Thomas. Me lembro com o remédio, injeção na veia, né, de glicose. Glicose na veia, era só o que ele tinha, coitado, só o que ele podia fazer. E ele também ficou no navio, sempre, acho que ele não chegou a ficar, não, acho que depois, nessa época que eu saí, ele já estava numa cela sozinho. Já estava realmente, e recebendo presos adoentados. Doente todo mundo era, porque aquela mal alimentado, emocionalmente estourado,
todo mundo era doente lá dentro. Todo mundo era doente. Os que conseguiam se manter, como eu, graças a Deus, consegui, não tão bem como aparentava. Eu que sei quanto eu chorei dentro daquele navio sozinho. Só não deixava transparecer para os meus familiares, né? Meus familiares estavam tudo bem, E quando aconteceu, eles passaram pelo vexame de ver, né, o nosso sofrimento, eles sofreram mais que nós. Foi uma tortura por tabela. Aquilo me fez um mal. E a todos que passaram por aquilo, que atingiram o nosso papel. Ver meu filho sair chorando, minha mulher, minha mãe. O que é isso? É horrível, né? Mas em termos, de uma maneira simplória de te dizer, foi o que eu procurei acentuar, foi assim o mais marcante. Mas o sofrimento foi de 0 a 100, há 24 horas por dia de sofrimento dentro daquele navio. Não havia um minuto que a gente não estivesse sobressaltado, né? A não ser depois que, quando eu passou a fase assim de me deixaram, inclusive, junto com os outros presos, ali aquilo passou a ser foi tão leve, eu me tornei tão leve que se eu ficasse a vida toda lá não tinha mais diferença, fazia diferença nenhuma. E fiquei até ser libertado. Não, inclusive, com a graça, não me perturbaram mais. E todos nós, o pessoal que estava lá, eu fiquei no porão. Ainda tinha o pessoal, os companheiros isolados, mas eu fiquei no porão. E quando eu estava sozinho, muita coisa aconteceu. O Nelson Gato, por exemplo, ele fez a greve de fome. Ele se recusou a comer. E eu, como tinha essa manha do pessoal da Marítima me levar, meu cunhado mandava umas frutas, tal, cigarro, então era de pacote fechado. Então eu dava para o Nelson, escondido, ele o carcereiro ia levar para ele. Ele, no livro dele, até ele fala isso. Ele agradece. Ele nunca ia esquecer o que eu fazia por ele. Eu mandava as frutas para ele. E ele sustentava a greve de fome, né? E assim, eu acho que, não sei se você pode aproveitar alguma coisa disso. Não, maravilhoso. Não, acho que a gente... Se puder aproveitar, só, como você diz, que eu posso cooperar contigo, falando, te expondo esses momentos que faz muito tempo, faz 50 e tantos anos, né? Mas a história foi... essas passagens mais marcantes, por mais que eu queira esquecer, eu não vou esquecer nunca.